E aí, beleza? Bora para mais um vídeo sobre os treinamentos? Se você não sabe o que eu tô falando, a gente tá fazendo uma série de vários vídeos explicando alguns treinamentos que nós temos aqui na base. Então, se você não viu, volta lá para você ver, beleza? E hoje nós vamos falar sobre os treinamentos de captação de recursos. Yes, é isso aí. Nós vamos falar sobre isso. E antes de a gente entrar nesse assunto, o que você faz? Se inscreve nesse canal, ativa a notificação, porque a gente está colocando cada vez mais material. Não só as reuniões, né? Está colocando materiais para ajudar você a desenvolver o potencial daquilo que Deus colocou no teu coração. E hoje nós vamos falar sobre captação e eu trouxe a pessoa que é a coordenadora disso. Ela que manda nessa parada toda, ela que coordena isso tudo, né? Toda essa parte de captação de recursos, e para você entender o que é captação de recursos, é quando você precisa de verba, no sentido financeiro mesmo, quando você precisa de roupas, alimentos, eu preciso de tijolo, eu preciso de estrutura, eu preciso de coisa assim. Tudo isso entra nessa parte de captação de recursos, né? E nós precisamos, todo projeto necessita disso, né? Nós temos que parar de agir, Deus faz, mas sim, Ele manda dinheiro através de pessoas, Ele manda dinheiro através de projetos, então nós temos que entender isso, Deus opera dessa forma, né? Que bom seria se eu oro e de repente quando eu tô terminando de orar aparece um saco de dinheiro na minha frente. Sim. Mas não é assim que funciona, né? Então nós precisamos entender. E a Gabi, ela desenvolveu um curso para quê? Para passar um pouco do sofrimento que ela teve, né? Das dificuldades que ela teve. Para quê? Para ajudar você que está sofrendo, que às vezes não consegue. Tem muito projeto que é bom, mas não viabiliza. Você não consegue tirar ele, não consegue decolar ele. E muitas vezes é porque não tem recurso, né? Recursos humanos também entra, né? Recursos humanos entram nisso também. Então você precisa entender como é que capta isso, como é que faz isso. E a Gabi está aqui para explicar um pouquinho disso para nós. Uma das maiores dificuldades, na verdade, no começo, é a gente conseguir apresentar o que a gente tem, né? O projeto que a gente tem, né? Tipo, eu tenho a base, mas como que eu apresento a base? O que é o trabalho que a base faz? Por que eu preciso daquilo, né? Uma das primeiras coisas é isso. E a gente perdeu o medo de falar com as pessoas, né? Tipo, porque a gente acha que um pouco isso é meio que mendigar, né? Então, cara, a gente vai estar levando o reino através de tudo isso, né? A gente vai estar falando do reino por telefone com as pessoas, por um e-mail, até pessoalmente quando você vai retirar o material e tudo mais, né? E no começo o mais difícil é isso, né? Você apresentar, você perder a vergonha, você perder o medo, você levar pra Jesus, porque muitas das vezes a gente não leva pra Jesus, a gente só sai fazendo, né? E aí, esse treinamento a gente vai estar falando sobre essas questões, né? Sobre todos os caminhos que a gente passou aí, como foi criar, porque no começo a gente se bate bastante, né? E, por exemplo, aqui na base a gente trabalha com planilhas, né? E eu era uma pessoa que eu não mexia nisso, não sabia nem o que era isso, nem como fazer. Sim. E se você for ver as minhas planilhas do começo para de agora, dá uma diferença assim lascada. Então, até sobre isso a gente vai ter apresentações de planilhas para vocês, como a gente entra em contato com as empresas, como separar as empresas, porque não é tipo, eu preciso de um material de construção e eu vou entrar em contato com qualquer material de construção. Não, tipo, tem todo um processo antes de você entrar em contato, principalmente você leva para o Senhor. Exatamente. Né? E um ponto assim que é muito legal é você entender que assim você pensa, mas eu sou tímido, mas eu tenho vergonha, eu nunca vou conseguir fazer. Eu vou te contar que essa pessoa era exatamente essa pessoa. Essa pessoa que era a pessoa que ela se borrava inteira, ela não falava nem com a gente. Quem dirá ir falar com as pessoas para conseguir recursos? Então assim, quando Deus ele nos chama, ele nos capacita, ele nos prepara, né? E para nós a Gabi foi bem esse ponto, porque a gente tentou essa função com muita gente e não deu certo. Por quê? Não eram pessoas que ele tinha chamado. E ela é uma pessoa que ele chamou, ela se desenvolve, ela vai, ela fala, de repente ela só fala, deu certa coisa, a gente fala, caraca, e ela tá ali, tipo, só existindo. E tipo, mano, deu certo, né? Deus deu uma força pra ela, ela consegue tanta coisa, cara, Deus deu essa unção pra ela fazer. Então, pra você entender isso, que, cara, é você querer e Deus, ele vai te capacitar, sabe? Sim. Então, ela foi desenvolvida nisso e hoje ela tá ajudando pessoas, né, a ser desenvolvida nisso também. Então, e entra bem nesse ponto. Às vezes é vergonha de falar, às vezes e tudo é treta pessoal, né? Às vezes o que os outros eles vão pensar, mas eu tô mendigando, eu me sinto um lixo, eu me sinto um pedinte, né? Não gosto de falar no telefone. Cara, isso tem um porquê também, né? Que eu era uma pessoa que eu não gostava de falar no telefone. As primeiras coisas que eu fiz aqui na base
era o quê? Ligar pras pessoas, Verdade. fazer orçamento. E, Verdade. tipo, era tudo treta em questão de outros trabalhos que eu tive, né? E o legal é que você foi curada nesse processo também, né? Sim. Porque isso foi algo que o senhor tratou nela para a vida dela, não só para fazer essa função, né? Então ali vocês vão aprender a ver questão de ofícios, vão aprender a como é que você legaliza isso tudo, vocês vão aprender como é que você monta essas planilhas, como é que você presta contas, é muito importante, porque muitas vezes a gente só recebe o item e sai correndo. Nós temos que manifestar o reino, a pessoa tem que entender o que ela está fazendo parte. Então nós oramos com essas pessoas, nós passamos um feedback, nós mostramos fotos daquilo que foi produzido com aquele recurso que foi dado. Então isso fomenta, traz credibilidade e manifesta o reino. O intuito é que as pessoas conheçam Jesus, cara. Sobretudo você faz tudo isso. Para tudo você vai apontar Jesus. E na parte de recursos é a mesma coisa, né? Então a Gabi hoje, ela ora com os caras, ela apresenta Jesus para os caras de uma forma natural e leve, sabe? Então nesse treinamento a gente quer ajudar você a desenvolver, a parar de ver barreira para parar. Não, você vai ver barreira para você moer ela no meio e você avançar, né, Gabi? E a gente separou isso em várias aulas, né? E tem várias coisas nesse pacotão, né? Sim, é bem completinho mesmo. A gente vai estar explicando para vocês. Se vocês tiverem dúvidas, a gente senta, a gente vai conversar, vai explicar. E tá bem top, assim, o material em si. Esmiuçadinho, mastigado. Isso aí que eu não consegui falar. Vai estar bem certinho ali. A gente até também vai estar disponibilizando a planilha para vocês, né? Certinho lá com todas as abinhas que vocês precisam para vocês só colocarem ali. O nome da empresa, contato e tudo mais, né? Vai estar só lá. para alimentar com os dados do projeto ou das pessoas que você vai trabalhar. Isso mesmo. Então, a gente vai ensinar até sobre a questão do e-mail, de uma montagem no e-mail. Porque, tipo, não é eu vou usar o meu e-mail. Não, você monta um e-mail da tua instituição, do que você trabalha, né? Com um ofício bem certo, com o timbre do lugar, né? Sim. Contato e tudo bem certinho ali. E até porque hoje, né, o que a gente estava conversando, existe ainda muitas travas em relação às empresas por conta disso, daí a gente não prestar contas, sabe? E através disso, a gente leva o Senhor, porque as empresas ficam tipo, nossa, ela mandou um e-mail mostrando como que tá sendo, né? Tipo, então a gente vai trabalhando isso também, a cura, né, nas pessoas, da treta das pessoas, né? Das pessoas. Porque existe ainda uma trava, porque foram feitas coisas erradas, né? E hoje, quando a gente entra em contato, as pessoas falam assim, não, eu quero saber bem certinho aí e tal, porque as pessoas têm medo, né? E aí a gente vai levando, vai mostrando, e é muito bom ver o quanto as pessoas, elas mudam e elas se identificam com você nisso, né?